Olá pessoal de Imagens, tudo tranquilo por aí nos estudos? Hoje vamos comentar aqui as provas discursivas do 16º concurso do TRF da 4ª Região. Temos conosco os professores Paulo Moreira e Adonias Ribeiro, eu, Gabriel Brum, e vamos passear aí pela prova de sentença penal, pela prova de sentença civil e pelas 4 questões discursivas, buscando ajudar vocês, não só na parte de conteúdo, tentar trazer algumas informações interessantes, mas, sobretudo, na questão da técnica de resolução de provas de caráter discursivo. Tudo tranquilo, professor Paulo? Só para dar um oi aí para o pessoal? Tudo tranquilo, Gabriel, Adonias. Hoje a prova promete, hein? Essa prova aí foi lendária, estou ansioso para corrigir. Professor Adonias, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor Gabriel, um alô para você, um alô para o professor Paulo Augusto e para todos os alunos que nos assistem nesse momento e que vão nos acompanhar nessa encruzilhada, vamos dizer assim, descaminho da prova do TRF4, que é uma prova que assusta muita gente, né? Mas que, como tudo na vida, tem uma solução que a gente pode dar aqui, um norte, né? Um guia. É isso. Então tá ótimo. Nesse nosso primeiro vídeo, vamos começar com a análise da prova de sentença penal, com a abordagem feita pelo professor Paulo. Podemos começar, Paulo? Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Adonias. Vamos descascar esse abacaxi aqui. Vamos. Então vamos lá. Pessoal, então como vocês viram, né, antes então de vocês, né, da gente começar a fazer a correção, se vocês não leram a sentença, já dão uma pausa aí no vídeo e vão ler a sentença. Então a primeira coisa aqui para a gente aproveitar bem a aula é que vocês já tenham lido essa sentença, já tenham pensado em como vocês a resolveriam, né, talvez até tenham tentado resolver. Então, a primeira coisa é ler a sentença com muita atenção, sublinhar os itens principais. Aí a gente começa aqui com essa gravação. Bom, esse tipo de sentença aqui, ela assusta muito, né, quando a gente se depara com uma sentença aí com 5 réus, 5 crimes cada um, não sei quantas preliminares. Então realmente é um tipo de prova que a gente senta no dia do concurso, dá vontade de levantar e ir embora. E isso aconteceu comigo no concurso do TRF da 1ª Região, na prova 2007, que era uma prova também igualmente grande. Então a gente, né, já chega na prova assim meio fragilizado, vem uma prova desse tamanho, você pensa que não vai dar tempo. Realmente, se você não tiver um método, uma maneira de resolver, não vai dar tempo. Então a gente tem que ter muita estratégia, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa aula, eu vou ajudar a traçar um roteiro aqui de como fazer um esquema de resolução de sentença. Então, gente, quem quer fazer rascunho, esqueça. Rascunho é coisa de menino lá do ginásio, do primário. Dá para fazer prova de sentença para juiz federal, não dá para fazer rascunho, não vai dar tempo. Né? Como é que você vai fazer um rascunho aí com 5 réus, 5 crimes cada um? Então o que a gente tem que fazer é um roteiro, e também não dá para sair fazendo a sentença na tora. Por quê? Porque você vai esquecer, vai passar preliminar, aí tem aluno que puxa uma setinha e fala assim, em tempo, tem a preliminar que era para eu ter feito lá 3 páginas atrás e eu resolvo assim. Não dá, gente. Aí sua prova começa a ficar bagunçada, você começa a riscar, começa a rasurar, apagar e enfim, aí o caixão já está com a tampa aberta, né? Não vai dar certo. Então vamos fazer um roteiro de sentença. Então, primeira coisa, o que vocês vão fazer? A gente vai ler a sentença, logicamente, e sublinhar os pontos principais. O que são os pontos principais, gente? Sentença tem um monte de informações, às vezes inúteis, para confundir a gente. Então vocês vão sublinhar os nomes dos réus, os crimes, as provas. Isso é o mais importante. Então já sublinho os nomes dos réus, os crimes, as provas, as datas em que os crimes foram cometidos, não é? Então, esses dados principais nós vamos sublinhar. Então, vamos começar a montar o esqueleto da sentença. Então, você vai lá, está lendo a sentença numa mão e está com uma folha em branco na outra. Essa folha em branco, você vai abrir um tópico grande assim, preliminares. Aí embaixo vai escrever outro tópico, mérito, no outro, dispositivo, no outro, dosimetria, no outro, providências finais.
Entenderam? Captaram? Então a gente faz um preliminares, um mérito, um dispositivo, um dosimetria e o outro providências finais. Tá, então vamos lá. Então você lá tá lendo sua sentença. Preliminares. Então, gente, as preliminares você vai ter que separar por tópicos. Essa prova desse concurso aqui, sabem quantas preliminares que eu contei? 23 preliminares. Então, imagine você resolver 23 preliminares. Você vai separar por tópico. Por que você vai separar por tópico? Porque vocês vão ver que nessa prova do TRF da quarta aqui, por exemplo, mais de um réu, em momentos diferentes do enunciado da questão, arguíram a mesma nulidade. Então para a gente não resolver as nulidades em 2 momentos distintos e perder tempo com isso, então a gente vai separar por tópico. Ó, nulidade e cerceamento de defesa porque a denúncia é inepta. Então a gente vai ter esse tópico lá, denúncia inepta, réu tal e réu tal. Então você vai começar a separar por tópicos, né? E interessante também, gente, nesses tópicos das preliminares, que réus diferentes eles podem arguir temas correlatos dentro do mesmo tópico. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos uma interceptação telefônica. Então a gente percebe que o Paulo Bono arguiu algumas coisas, o Caio arguiu outras, o Armando arguiu outras. Então nós vamos englobar esses preliminares dentro desse tópico. Tá ok? Então nós vamos fazer todos os tópicos. No mérito. Gente, no mérito, como é que vocês vão separar? Nós vamos separar por crime, não separa por réu, hein? Separa por crime. Então, vamos ter aqui lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, né, a associação criminosa, mas aqui era formação de quadrilha ainda. Então, fraude em licitação. Então, nós vamos separar por crimes, tá ok? Então, quando vocês lerem a prova, já vão observar o seguinte, olha, eu estou separando por crimes aqui, meus tópicos. Vocês já vão ler, gente, se é caso de emendácio libelli, provavelmente um dos crimes vai ter uma emendácio libelli. Vocês vão ver se há prescrição. Cuidado quando esse tipo de prova tem a qualificação completa dos réus, observa se tem um que tem mais de 70 anos, porque já é uma deixa para reconhecer uma prescrição, tá ok? Então vocês olham também se entre a data do fato e a sentença teve uma alteração legislativa sobre um determinado crime. Aqui nessa prova teve. De qual crime? Da associação criminosa, depois nós vamos ver isso daqui. Então você já destacam os réus, destacam as provas, a questão da materialidade, da autoria, ou seja, sublinhando aí o que você vai abordar dentro de cada crime. Então é isso, você então fez o roteiro aí para cada crime, né? As teses defensivas são muito importantes também, gente. Então, no final de cada tópico de crime, você coloca as teses defensivas, tá ok? Então, nós fechamos o tópico aí da fundamentação, um tópico de dispositivo. Então, tem uma extinção de punibilidade, reforça lá no seu esquema que tem que constar a extinção de punibilidade no dispositivo. Dosimetria, né? Então, vai ter o primeiro método, né, depois nós vamos abordar melhor. Ou você vai separar por crime, então, dosimetria de associação criminosa, de fraude em licitação, então você vai separar a dosimetria por crime. Ou então, se tiver desesperado, isso aqui nós vamos abordar quando a gente estiver resolvendo, eu vou ensinar uma técnica de fazer uma dosimetria conjunto para todos os crimes e todos os réus. Tá? Isso aqui vai ser só em última instância, se você tiver certeza que não dá tempo de terminar a prova. Aí você vai colocar as suas exposições finais, então você vai montar o seu roteiro, tá ok, gente? Então cada dado importante que tiver na sentença, você vai alimentando os seus tópicos no seu roteiro. Por quê? Porque quando você começar a resolver a sua sentença, você vai seguir aquele script, você vai seguir aquele roteiro, porque senão você vai esquecer. Então isso vai até te ajudar a dosar seu tempo. Então você sabe aí quantas preliminares você vai abordar, quantos crimes, dentro de cada crime, quais os réus que estão implicados ali naqueles crimes, a questão da dosimetria também no final e as providências finais para você não esquecer de nenhum detalhe, tá ok? Então, isso aqui, essa conversa inicial, foi só para ensinar a vocês como que eu vou ler esse tipo de sentença quando eu tiver vários crimes e vários réus. Então, isso aqui é uma introdução que serve para qualquer prova de sentença, qualquer concurso, como que você vai agir, como você deve reagir quando observar esse tipo de enunciado. Então, qual é a solução, gente? É justamente da maneira que eu apresento. Nós vamos fazer um roteiro de sentença. Depois nós vamos seguir esse roteiro, tá ok? Então, Gabriel Adonias,
essa primeira parte do vídeo aqui, eu queria só apresentar o roteiro, e no próximo vídeo nós já vamos começar a resolução da sentença pelas preliminares. É isso. Paulo, eu só reforço com o pessoal de casa a importância desse momento da prova. Eu sempre costumo dizer para os alunos que o momento mais importante de uma prova de sentença é exatamente a preparação do roteiro. Se lembrar, como tu já indicou, Paulo, lá no meio da prova, que havia uma outra preliminar, ou que tinha que ter sido decidida diferentemente uma preliminar, que pode mudar todos os rumos da sentença, não há como voltar atrás. É um caminho que não tem volta. É aquela historinha, né? Ao invés de nós temos ali um machado e uma árvore para cortá-la com esse machado, ao invés de sair correndo, pegar o machado para começar a cortar, melhor é pegar esse machado e amolá-lo bem, preparar bem, que ainda que se gaste um tempo para essa preparação, na execução se vai conseguir muito mais rápido. E não há como resolver, né, Paulo, uma prova dessas, se não for através de um roteiro muito bem feito. Lógico que é um roteiro que tem que ser com palavras abreviadas, ele tem que ser feito de forma rápida, mas ele, no seu corpo, ele tem que ser exaustivo. Exaustivo no sentido de contemplar tudo que tu vai colocar na tua sentença. Exatamente. A redação da sentença, eu também costumo dizer isso, é o filé da prova. Quem tem dificuldade em redigir tem que treinar mais. Porque quem passa numa prova de sentença, ele está muito treinado e ele tem muita facilidade de escrita. O problema é decidir bem. Então eu só friso para o pessoal de casa, Paulo, na sentença civil eu também vou trazer alguns comentários bem nessa mesma linha, mas para o pessoal ficar atento nisso. E isso só se consegue uma boa técnica nessa preparação de uma sentença através de muito treino. Não há outro caminho. É só o treino, um treino que esgote, que nos exaura de tanto treinar, até não ter mais saco de resolver prova. Desculpem a palavra, mas para gravar bem. Nós temos que treinar até a exaustão. Então, o pessoal de casa tem que ter muita consciência disso, que não há como estudar nos livros todo o conteúdo e passar numa prova de sentença. O conteúdo é importante, mas a importância dele é relativa. Tem gente que passa numa prova de sentença com muito menos conteúdo porque tem uma excelente técnica de escrita e conseguiu resolver, ainda que errando uma série de coisas, né, Paulo? É estratégia, é estratégia. E aí, Bruno, o que vai acontecer, gente, no dia do concurso, vocês vão lembrar de mim. O que acontece nesse tipo de prova é o seguinte: o examinador entrega a prova, dá 5 minutos, você já vê gente escrevendo. O cara já começa a escrever. Aí você começa a ficar incomodado. E cara lá escrevendo, você nem terminou de ler a sentença, você já vê nego já virando a folha, já está na segunda página. Aí você já começa a desesperar. Então, gente, aí vocês perguntam quanto tempo eu posso fazer esse roteiro? Tranquilamente, 30, 40, 45 minutos. É melhor gastar esse tempo fazendo o roteiro e depois fazer uma prova com estratégia do que sair igual esses malucos aí que saem escrevendo e depois não tem coisa com coisa. É só esse gancho aí que eu aproveitei, meu. Tudo tranquilo, Adonias? Vamos partir para a próxima aí? Tudo certo? Só fazer 2 apontamentos, professor Paulo e professor Gabriel. É o seguinte, essa prova da quarta região, ela é conhecida, né, por ser uma prova de sentença muito extensa. Isso já foi pontuado aqui por vocês, né? Então é uma prova que causa uma certa... ela assusta um pouco o candidato, né? Então o aspecto psicológico é muito importante. Isso era algo que no começo da minha vida de concurseiro, né, para usar essa linguagem coloquial, no começo isso me assustava um pouco, quando eu pegava uma prova e percebia a quantidade de páginas só de relatório, a quantidade de réus, né? Então, o que é que eu vejo nessa situação? A tranquilidade, ou seja, o controle emocional, a paz de espírito, vamos dizer assim, que você tem de ter no momento da prova. E perceber o seguinte, gente, esse é o segundo apontamento que eu gostaria de fazer. Vejam bem,
todos estão na mesma situação, pessoal. Então, foi comentado pelo professor Paulo agora, da situação do outro candidato que começa a responder a prova de forma desorganizada, né? Ou ele está muito afobado, está muito ansioso para conseguir resolver tudo no tempo oportuno, no entanto, não fez uma organização razoável. Então, é isso que eu preciso ter tranquilidade, certo? Nem todo mundo vai terminar essa prova, gente. Essa prova com vários réus, com diversos crimes, essa prova não é para terminar de forma perfeita, gente. Ninguém faz isso. O examinador, ele vai conferir tua nota comparativamente. Ele tende a aprovar pessoas nesse concurso. Então não adianta, você não pode entrar nessa linha de desespero, certo? Era só esse apontamento que eu gosto de fazer, meus amigos. E extremamente importante, Adonias, para o pessoal também ficar tranquilo em casa. Qualquer juiz de vara criminal que pegue uma prova dessas, se fosse um caso concreto, ele levaria dias redigindo essa sentença. Com muita pesquisa, com muita análise. Então, lá na hora da prova, a dificuldade é geral, é de todo mundo. E o importante é conseguir resolver e da melhor forma possível. Que vai ter erros, ninguém vai acertar tudo, longe disso. Nós já vimos provas de candidatos com as melhores notas, que é uma prova bem razoável em termos de comparação com um gabarito, com um espelho, com muitos erros. Mas por quê? Porque os outros erraram muito mais, exatamente devido à complexidade da prova. Então é muito interessante que tu lembrou, Adonias. E na sequência, então, né, Paulo, viremos com a resolução propriamente da prova. O professor Paulo vai destrinchá-la por partes, né? E aguardamos vocês aí na sequência. Obrigado, pessoal, e até logo mais.